A bênção do Senhor, ela é inesgotável para as nossas vidas. É por isso que nós devemos sempre estar diante do Senhor em espírito de adoração, de gratidão. Gratidão, muita gratidão. Eu sou muito grato a Deus por muitas coisas que o Senhor tem feito em minha vida. Uma delas é a vida mesmo. Tantas coisas têm acontecido por aí, tantas pessoas têm tido a vida ceifadas, às vezes precocemente, e tantas pessoas novas que teriam uma vida inteira pela frente, mas por algum motivo o Senhor a levou. Nós não sabemos de nada, Deus é que sabe de todas as coisas, né? Nós aprendemos nesse encontro lá em Rolim de Moura que ninguém morre antes da hora, porque o único que tem o poder de permitir a morte é o Senhor. E Deus sabe de todas as coisas e Ele tem propósito em todas as coisas. É por isso que nós que estamos aqui devemos sempre estar gratos a Deus pelas nossas vidas, diante do Senhor. Amém? A Marilza tem um comunicado. Paz, irmãos. A irmã Jacilene me mandou um áudio agora, quase na hora de sair, comunicando que eles não viriam à reunião porque o irmão Lucimar fez a cirurgia que ele ia fazer para tirar uns parafusos e umas platinas do braço, e ele está de repouso, ele não pode dirigir. Então, a ausência dos irmãos é por esse motivo. E a irmã Milza também me mandou uma mensagem escrita falando que ela está bem, mas ela foi ao médico e está com esgotamento físico, se sentindo esgotada, sem forças, e o médico falou para ela que é a idade. Eu acho ela muito jovem, mas tudo bem. Então a ausência da irmã Milza é por isso. Ela disse que está com canseira, com esgotamento físico, e pediu oração da igreja sobre a vida dela e o seu filho. Amém, queridos? Amém, está justificado. Tem alguém que gostaria de contar um testemunho, dizer algo que Deus fez na sua vida? Tem oportunidade, irmã Diva? Marilza, por gentileza, leva o microfone para ela. Após a irmã Diva falar, tem oportunidade aberta ainda. Se você tem algo a dizer ao Senhor, a dizer à igreja, para que o Senhor possa ser exaltado, esta é a oportunidade. Paz, irmãos, há dias que eu quero dar esse testemunho. Assim, eu sempre gosto de falar daquilo que é a experiência que eu tenho com o Senhor. Então, eu tenho tido muita experiência com o Senhor. Mesmo nas minhas tristezas, as minhas solidão. O Senhor tem falado muito comigo. Então, esses dias eu orando, falando com o Senhor, e falei para Ele: Pai, meu Senhor amado, eu sei que o Senhor me ama. Se eu estou aqui, se eu sou o que sou, é pela Tua graça. Porque se não fosse o Senhor na minha vida, eu não seria nada, nada. Mas o Senhor teve misericórdia de mim, teve compaixão da minha vida. E hoje eu sou remida, comprada com o sangue de Jesus. Aí eu estava orando e falei: Senhor, eu queria tanto parecer contigo. Tem um coração que é segundo o seu coração. Que eu não precisasse conversar muito, que as pessoas, quando me vissem o Senhor na minha vida. Eu tenho esse desejo, conversando com o Senhor. Eu converso com Ele. E aí eu dormi, né? Eu perco o sono pelas madrugadas, e eu falo muito com o Senhor. E eu estava lá em casa, ali na área, cuidando das coisas, e de repente chegou uma pessoa. E já falaram tanto mal dessa pessoa para mim. Já falaram que é uma... alguém falou assim para mim:
ô dona Diva, ninguém sabe de onde veio essa pessoa. Eu acho que é uma pessoa até perigosa. Ela falou horrores, então não sobrava nada. Aí ela chegou lá em casa, eu não a conhecia. Ela chegou, sentou, e ela ficou assim, com a cabecinha baixa. É uma moça. Ela ficou assim, com a cabeça baixa. Eu olhei nela. Eu passei a olhar assim, olhei nela. Ah, por que traz uma pessoa assim que diz que não vale nada? Diz que é coisa horrível. Pelo menos o que chega no meu ouvido é horrível. Naquele instante o Senhor falou comigo. Quem é você para julgar ela? Você não conversou comigo? Que quer parecer comigo? Ter o seu coração segundo o meu coração? Quem é você para julgar essa mulher? E naquele instante eu passei. Eu falei, é verdade, Senhor, eu não sou nada. O que eu tenho que fazer por essa moça? Eu tenho que orar por ela. Eu tenho que amar. Mesmo não sei de onde vem, nem para onde vai, mas eu tenho que amar. E esse amor vem de ti, Senhor. Eu assim, pela tua graça, pela tua misericórdia, que não é, essa moça não é eu podia ser ela que estava aqui sentada na minha casa. Aí eu passei a olhar nela com outros olhos. E naquele instante, o Senhor falou comigo que Jesus foi... Como é que fala, meu Deus? Estou esquecendo muito. Vocês abram Lucas 7, verso 36. Eu queria que a Vanira lesse para mim. Eu estou muito ruim para ler, que eu não estou enxergando direito. Você faz esse favor para mim, Vanira? E verso 36 de Jesus. Leia para mim, fazendo favor. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa de fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrima, e enxugava-los com o cabelo da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Continua. Quando isto viu o fariseu, que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles como lhe pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles amará mais ao seu senhor? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais foi perdoado. E disse Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E naquele instante, irmão, eu olhando aquela moça
sentadinha, ela, sempre quando ela chega em casa, a posição dela é assim. Naquele instante, eu lembrei dessa parte da Bíblia. Falei, quem sou eu? Quem sou eu para julgar essa moça? Eu não sou nada. Aí eu lembrei de Jesus, que Jesus, aquela atitude daquela mulher pecadora, agradou o Senhor. Naquele instante ela adorou o Senhor. Ela beijava os pés de Jesus e com suas lágrimas, depois enxugava com seus cabelos. E aquilo ali agradou o Senhor. Aquilo ali agradou. E naquele instante, a minha atitude foi outra. Senhor, me perdoa. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu quero que o Senhor me perdoa. Eu quero que o Senhor me capacite a poder ajudar essa moça. Falar do teu grande amor. Que ela possa ser salva. Então, irmão, essa foi uma experiência assim, marcante na minha vida. Marcante, eu não sou nada. A história conta que Moody, na época, era um grande pregador. Famoso pregador, um homem de Deus. Pregava em diversas partes do mundo. E um dia ele andando pelas ruas de Londres, Londres é a capital da Inglaterra, tinha um bêbado caído, sujo, moribundo, naquela situação. E Moody olhou para aquele homem e falou, Senhor, é pela tua graça que eu não é Moody que está aqui. Então é tudo pela graça. Jesus pagou na cruz do Calvário. Ele pagou na cruz do Calvário. Então, quando nós olharmos para uma pessoa, não vamos julgar. Não vamos assim, pensar, não presta, não vale nada. Já falaram tanto mal dessa mulher. Isso não tem nem salvação, isso não tem mais nem jeito. Quem somos nós? Se nós hoje estamos aqui sentadinhos, ouvindo a palavra de Deus, é pela graça. É pela graça de Deus que hoje a Diva está aqui. A Marilsa, todos nós que estamos aqui. Então não podemos julgar ninguém. Nós temos que ter um coração de amor e de misericórdia. E o Senhor não aceita, viu? Um servo do Senhor viver desfazendo dos outros. Não aceita. Isso não combina na vida de um cristão. Esses dias eu ainda estava lendo que um dos pecados que não vai ser perdoado é não perdoar. Nós somos perdoados à medida que nós perdoamos. Se nós não perdoamos, não seremos perdoados, Luciano. Nós temos que perdoar aquele que muitas vezes desfaz da gente, fala mal. Às vezes eu falo para a Emma, eu falo, não estou nem aí, porque se alguém fala bem ou mal de mim, eu não devendo, por mim é indiferente. Eu gosto que os outros gostam da gente, não é bom? Quando a gente fica sabendo que alguém fala mal, você dói um pouquinho lá, fica meio triste, né? Mas nós temos que ter paz, nós temos que amar. E nós temos que ter, assim, esse contato com o Senhor. Porque às vezes nós falamos do Senhor, mas é tão distante, tão distante. E nós temos que ter essa comunhão. Irmãos, eu tenho tido essa comunhão com o meu Senhor. Eu tenho amado. E nós temos que apaixonar pelo Senhor Jesus. Cada dia mais, cada dia mais. Nós temos que ter prazer nas coisas de Deus, em ler a sua palavra. Às vezes perdemos tanto tempo, e a nossa vida é tão curta, é tão passageira, ela passa muito rápida. Eu posso falar que aqui, eu acho que eu sou a mais velha de todos que estão aqui, né? Minha vida está passando muito rápido, irmãos. Eu fico pensando, parece que foi onde que eu casei. Eu e o Adonis era um casal bonito, não era feio, igual agora está não. Mas era bonitinho, os dois eram bonitinhos. Mas já passou, isso fazem muitos anos. Então nós temos, irmãos, ter essa comunhão com o Senhor. E para nós termos uma comunhão com o Pai, nós temos que amar os nossos irmãos. Vamos ter um amor, vamos ter misericórdia das pessoas. Às vezes a gente às vezes é um coração tão ruim. E quando a gente vê que o outro fracassou, ai que coisa boa, fracassou mesmo. Não podemos ser assim, irmãos, se nós queremos ir para o céu. Se nós queremos morar na morada eterna. Nós temos que ter um coração de amor, de misericórdia.
Nós temos que perdoar. Eu julgando aquela moça. E o Senhor falou comigo. E eu lembrei aqui Lucas 7. Aquela mulher chegou ali na casa do fariseu. Ela adorou o Senhor. Aquela ali foi uma adoração. Ela chorava, enxugava com os cabelos. E beijava o Senhor. E aquilo agradou o coração do Senhor Jesus. E os pecados dela foram perdoados e ela foi salva. Era uma pecadora. Uma prostituta, né? Não fala prostituta, mas era uma pecadora. E os pecados dela foram perdoados. E aquela atitude dela agradou o coração. Então, meus irmãos, há dias que eu queria dar esse testemunho. E de vez em quando essa moça ainda aparece lá em casa. Mas hoje eu olho com outros olhos. Eu olho com os olhos de misericórdia. Eu estava assim, deduzindo. Não tem ninguém por ela. Ela parece que é sozinha. Não tem ninguém por ela. E eu passei a tratá-la com amor. De vez em quando ela mandou assim: a senhora hoje está mais alegre? Sempre a pergunta: hoje a senhora está mais alegrinha? E eu passei a amá-la, orar por ela, para ela ser salva. Nós não somos melhor do que ninguém, irmãos, ninguém. Se hoje nós estamos aqui, pessoas salvas, servo do Senhor, é pela graça. Ele pagou lá na cruz do Calvário. A nossa salvação foi pago por um alto preço. Então, por isso que hoje nós estamos aqui. Há dias que eu queria dar esse testemunho, irmãos. Não sei se eu prolonguei muito, mas eu só quis contar a experiência que eu tive. Amém, irmãos? Amém. Mais alguém? Margarida. Rapaz, irmão, só mesmo vim assim justificar, né? Domingo eu não vim, eu tinha saído e não deu tempo, né? Deu vim, parece que deu. Aí deu a cachorro também, né? E atrapalhou um pouco. Hoje, graças a Deus, fui lá eu estava lá no Montenegro, né? Visitando meu irmão. Graças a Deus ele está bem. Está recuperando cada dia mais, né? Então é um motivo de alegria, né? Que eu tive ontem e hoje com ele, né? Daí a gente chegou na hora daquela chuva bem forte, né? Choveu, minha casa virou só uma lagoa. Falei, não vai dar tempo de eu vir na reunião, mas Deus, eu falei, nem que eu chegue atrasado, mas eu vou. Aí só tirei um pouco das águas lá e vim, né? Então, mas graças a Deus estou aqui e estou grato a Deus, né? Pela vida dele, que ele tá recuperando muito bem. Só isso mesmo que eu avisar, irmão. Obrigado. Amém. Mais alguém? Tudo isso é culto ao Senhor. Testemunhos que edificam, experiências, e nós podemos aprender com as experiências dos nossos irmãos também. Quando alguém passa por uma experiência, seja ela boa ou ruim, nós podemos aprender. Se é boa, você vai falar, eu vou fazer da mesma forma, porque eu quero essa bênção para mim. Se é ruim, você vai falar, eu não vou fazer dessa forma, porque isso não serve, isso não edifica, isso não é bom. E nós somos sujeitos a passar por lutas diferentes, às vezes boas, às vezes ruins, mas contudo devemos aprender, e contudo devemos estar cada dia mais diante do Senhor. Mais alguém tem uma experiência, algum testemunho? Um agradecimento? A irmã Diva falou a respeito de amor, de misericórdia. Eu não sei se alguns irmãos têm observado, lá em casa tem uma moça morando com a gente. E essa moça, eu não sei por que foi parar dentro da minha casa. E eu senti de acolher o amor por ela, pela vida dela. A gente tem orado por ela, outra hora eu vou contar a respeito. Mas até hoje eu não entendi o porquê. Está lá, a família toda desestruturada, tinha a avó morreu,
Então tá lá, e eu tive misericórdia, um olhar de misericórdia sobre a vida dela, de muito amor, carinho, dedicação. E nós estamos zelando pela vida dela. Outra hora a gente conta mais. Amém. Mais alguém? Amém, irmãos. Eu fui incumbido hoje de trazer uma palavra e o nosso irmão Lino não está muito bem, problema na garganta, nariz, ele está sem condições de até de falar muito, né, Lino? Graças a Deus tem melhorado, está melhor, bem melhor que ontem, mas ele não quer se esforçar e nós estamos aqui para somar juntos. Eu não sou melhor que ninguém, sou falho, sou pequeno, mas eu tenho um grande Deus, assim como cada um dos irmãos. E quem nos capacita é o Senhor. Nós de nós mesmos não somos nada, somos pó. Mas o Senhor é quem tem nos dado graça, tem nos capacitado, tem nos dado força para continuarmos. E se o Senhor tem dispensado para a minha vida algo que possa contribuir, eis-me aqui. Amém? Fechemos os nossos olhos, fazer uma oração. Senhor, eu sou grato a Ti, Senhor, por mais este momento, por mais essa reunião, por cada um dos irmãos que aqui está, Senhor, para juntos Te engrandecermos, agradecermos, Te adorarmos e aprendermos um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem separado para as nossas vidas, a Tua palavra, Senhor. A palavra ela é viva e eficaz, ela é penetrante e sempre ela traz-nos algo novo, Senhor, porque o Senhor é quem muda, o Senhor é quem transforma, o Senhor é quem fala os corações. E nessa noite, Pai, nós pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós, que haja uma transparência em nossas vidas, os nossos corações, que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para entender a Tua palavra, aprender um pouquinho mais de Ti, porque isso é bom. Pai, nos capacita, Senhor, tanto para falar quanto para ouvir, porque a palavra não é minha, Senhor, e é Sua, e sim Sua. Só o Senhor tem o dom da palavra, só o Senhor pode ensinar, só o Senhor pode transformar as vidas e fazer entender. E é nesse sentido, Pai, que nós oramos, gratos a Ti, Senhor, em Teu nome, Jesus. Amém. Irmão, só falando um pouquinho a respeito disso que a irmã Diva falou, dessa experiência da irmã Diva. É muito comum acontecer em nossas vidas o que aconteceu com a irmã Diva. Às vezes julgamos e o único que pode julgar é Deus. Ele é o único, porque Ele conhece. Nós não conhecemos, nós não sabemos, nós não conhecemos nem a nós próprios, nem a nós mesmos. Porque nós somos os nossos inimigos, a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos. Então eu não me conheço, o irmão não se conhece. Quem conhece você, quem me conhece mesmo é Deus. Então às vezes passamos por um momento, uma experiência, passamos por um momento às vezes de desânimo, ou algum problema, seja ele qual for, e que só nós e Deus sabemos. O irmão não sabe, então nós não podemos jamais julgar, jamais. Tem que fazer ao contrário aquilo que Deus tocou no coração da irmã Diva, e ela, depois de querer julgar, assim como ela falou, o sentimento dela já foi ao contrário, foi de amor, de gratidão, de compaixão, de misericórdia. E é exatamente com esse olhar que nós devemos ter. A Marilza também falou algo a respeito. Isso aí é um princípio de um cristão. Amar porque Jesus amou. Ter misericórdia porque Jesus foi misericordioso. E eu costumo dizer sempre que nós temos um exemplo
e é realmente o exemplo, o grande exemplo para tudo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi rude com alguém? Não. Ele julgou? Nem ele julgou. Nem ele julgou. Quando aqueles homens quiseram julgar aquela mulher que foi pega em auto de adultério, eles falaram: Jesus vai julgar também, porque eles estavam julgando. Vieram com pedras na mão para apedrejá-la, porque tinha no coração deles um espírito de julgamento. Pecou, errou, vamos acabar, vamos eliminar, vamos matá-la. E eles acharam que ia achar apoio no Senhor Jesus. E olha o que Jesus fez. O primeiro dentre vocês que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Jesus quis dizer com isso o quê? Tendes misericórdia. Tendes misericórdia. E nós não devemos jamais esquecer que nós éramos, não somos, mas nós estávamos lá no lamaçal do pecado, sujo, imundo, perdidos. E o Senhor, por misericórdia, não foi por julgar não, por misericórdia Ele foi lá e nos resgatou. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Não somos melhores que ninguém, mas Jesus nos comprou, nos pagou. Comprou as nossas vidas por um alto preço. E nós não devemos jamais julgar. E sim ter misericórdia e ter amor. Porque nós não conhecemos a outra pessoa, não sabemos o que ela está passando. E erramos quando nós achamos que sabemos e queremos julgar. Eu falo isso, irmãos, porque isso é comum das nossas vidas, é natural. Eu já fiz tantas vezes isso, julgar. É natural, a gente tem essa tendência de julgar. Muito mais do que amar, muito mais do que ter misericórdia. Não é verdade? Eu tenho certeza que aconteceu com, talvez não todos vocês, mas com alguns já deve ter acontecido isso também, desse sentimento de julgar. Mas nós devemos sim amar, ter misericórdia e jamais julgar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 21, versículos 18 a 22. Mateus capítulo 21, dos versículos 18 a 22. Que diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão somente folhas, e disse-lhe: Isso, Jesus, nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo, o receberás. Irmãos, essa palavra é uma palavra de fé. Foi um ato de fé que Jesus fez? Foi, com certeza. Se ele não tivesse fé, e se ele não tivesse poder, aquela figueira não teria secado como ele secou. Quem é de nós? Podemos até fazer, mas quem é de nós, com a nossa fé tão pequenininha, que fazemos isso? Jesus fez. Os discípulos admiraram. Por que eles admiraram? É algo fora do natural. Uma figueira está ali com folhas, não tinha fruto, tudo bem, mas tinha folhas. Era uma árvore viva ali, e ela simplesmente secou por uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Eles admiraram, é claro, mas Jesus disse: se você tiver fé, você não fará só isso que foi feito à figueira. Você falar para um monte: saia daqui
e te precipite no mar, e isso acontecerá. Então nós temos em Jesus uma grande força, não de nós mesmos, mas por fé em Jesus Cristo, nós podemos fazer proezas, não para o nosso, para a nossa vanglória, não para nos gloriarmos, não para dizermos que somos melhores que ninguém, porque nós não somos, mas sim para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele fez. Isto é uma ação de fé. E tudo que nós pedirmos ao Senhor em oração, crendo, nós recebemos. É uma palavra dita pelo próprio Cristo. Tudo que pedirmos com fé, crendo, nós vamos receber. Porque nós estamos pedindo para quem? Para um homem comum? Não, nós estamos pedindo para quem pode, para quem tem todo o poder, para quem pode mudar as coisas de lugar, para quem pode fazer e desfazer. E nós somos filhos de Deus, e nós, na qualidade de filhos do Senhor, nele nós podemos todas as coisas. Em Deus podemos todas as coisas. E tudo aquilo que a gente pede, é claro que nós temos que ter fé, nós temos que ter confiança, porque se nós não confiarmos também, nós jamais teremos fé. Então, se nós confiarmos, e nós confiamos em Deus, e nós tivermos fé, nós fazemos todas essas coisas. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente confia algo em alguém, qual é a primeira coisa que a gente faz? Quando a gente vai depositar algum tipo de responsabilidade, de confiança, contar algo, falar algo, deixar um dinheiro na mão de alguém, enfim, seja ela qual for, emprestar algo. A primeira coisa que a gente tem é confiança. Porque se você não confia, você não vai fazer. Então a confiança, ela é acompanhada da fé. Sem a confiança, ela não existe. Primeiro nós vamos confiar. Nós confiamos em quem? Em Jesus Cristo, que pode todas as coisas. E aí nós temos fé. A palavra do Senhor diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E nós temos ouvido. E nós devemos ter sim fé em Cristo. Então quando você confia algo a alguém, estou falando agora materialmente falando, nós primeiro precisamos de confiar naquela pessoa para então depositar uma responsabilidade, contar algo, porque primeiro a gente confia. Nós não saímos aí falando para todo mundo. Tivemos uma reunião em Rolim de Moura, reunião de homens, que foi tocado nesse assunto de confiarmos um segredo ou um problema que nós estamos passando a alguém. Para quê? Para ser ajudado e não para se tornar um motivo de falatório, fofoca, não para isso. E quando nós confiamos em alguém, precisamos de alguém, nós escolhemos a pessoa. Nós não confiamos em qualquer um. Mas sempre tem aquela pessoa, aquele irmão que nós confiamos, aquele irmão que nós vamos chegar nele e falar: irmão, eu estou passando por um problema assim, 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 e eu preciso de ajuda. É claro que quando você faz isso, é porque já houve em você um arrependimento daquilo que você fez. Ou se não é algo que você tenha que se arrepender, é algo que você, vamos dizer assim, que você está passando um aperto, quem sabe financeiro, quem sabe de enfermidade, um problema para resolver. Então você já fez de tudo, você buscou o Senhor, mas chega um momento em que você enfraquece e você busca auxílio ao irmão.
E quando você busca, nós devemos fazer isso. Isso é importante. Quando a gente precisa do irmão, nós devemos ser um pelo outro. E quando nós precisamos do irmão e contamos com ele, aquele irmão o qual foi escolhido para ajudar, para nos ajudar, nós devemos honrar e realmente ajudar. Não ouvir no sentido de fofoca, mas sim ouvir e tentar ajudar. Se você não pode fazer muita coisa, ore com aquele irmão, ajude ele. Isso é também ter misericórdia e não julgar. Irmão, você cometeu um erro, fez um negócio mal feito, bem feito, irmão, porque você não devia ter feito isso. Isso é crítica, isso é julgar. Nós não devemos fazer isso, devemos ajudar, porque se ele está buscando ajuda, é porque ele precisa de ajuda. E se ele chega num irmão e ele te pede ajuda, é porque ele confia em você. Então a confiança vem. E depois ele tem o quê? Ele tem fé e esperança que você vai poder ajudar. Tudo isso é exercitar esperança, confiança e fé. Vamos ler Lucas 19, de 1 a 10. Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. Uma outra parábola. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, para o ver, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, e o restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Essa parábola ela é interessante porque ela também é um ato de fé. De quem? Zaqueu. Ele queria ver Jesus Cristo, mas a palavra diz que a estatura dele era tão pequenininha, tinha muita gente, e ele falou, imagino que ele pensou, segundo a palavra dá-se entender que ele pensou: eu sou muito pequenininho, eu vou me perder no meio dessa multidão, eu não vou conseguir ver o Senhor. E Zaqueu, neste momento, ele teve um ato de fé, de esperança e de confiança. Ele subiu na figueira. Por quê? Porque ele subindo, mesmo ele sendo de estatura pequena, ele iria ficar mais alto e ia ver Jesus. Mas algo que é interessante aqui, irmãos, é que antes mesmo, dá para se entender que antes mesmo de ele ver Jesus Cristo, Jesus o viu. Jesus disse: desce, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. E eu imagino que nem era essa necessidade e a vontade de Zaqueu. Ele só queria ver Jesus. Mas Jesus, ele não só faz aquilo que nós queremos. É claro, depende do querer.
Mas quando é algo bom, algo que edifica, algo que vai nos trazer edificação, Ele não nos faz apenas aquilo que queremos, aquilo que precisamos. Ele sempre faz muito mais. Jesus, Ele é longânimo, misericordioso, Ele é farto em fazer, em se dar, em dar o melhor dele para nossas vidas. Zaqueu teve essa experiência. Ele não só teve o privilégio de ver Jesus, mas Jesus ouviu, dá-se a entender que viu até primeiro. Falou: desce, Zaqueu, porque hoje eu vou posar na sua casa. E Jesus foi ter com aquele homem, conversaram, e ele se tornou um amigo de Jesus. Quantas vezes nós queremos algo, mas às vezes não tomamos nenhuma atitude, não fazemos nada, não damos o primeiro passo, apenas queremos. Ou quem sabe pedimos a Deus numa oração tão pequenininha, que como diz um ditado popular, não passa do telhado, né? Uma oração que só chega ao telhado. Isso quer dizer falta de fé, falta de confiança. E em tudo nós devemos ter confiança e fé. Principalmente quando nós pedimos algo ao Senhor. Principalmente quando nós queremos algo do Senhor, nós devemos ter confiança em Deus e muita fé. Ah, mas eu sou pequenininho, a minha fé é tão pequenininha. Sim, nossa fé é tão minúscula. Mas nós devemos ter e devemos a exercitar. Porque a fé, ela pode ser aumentada. Ela pode tomar uma dimensão maior em nossas vidas. E só depende de cada um de nós. A fé, ela é algo muito pessoal. Eu não posso ter fé pelo irmão. O irmão não pode ter fé por mim. Essa fé que cada um de nós tem, ela é pessoal, é minha. Eu é que decido se eu vou aumentar ela ou não. E eu posso. Por quê? Porque Cristo, Ele nos deu o exemplo de que nós podemos. Se nós tivermos fé, olha só o exemplo que Jesus Cristo falou. Nós podemos falar para um monte, se desloque daqui e vá para ali, vai ao mar, e ele vai. O que Jesus quis dizer com isso? Que nós podemos, com fé em Cristo, nós podemos todas as coisas. Isso é um ato de fé. E Zaqueu, ele teve atitude. Você imaginou, os irmãos já imaginaram se Zaqueu falasse: eu queria ver Jesus, mas não tomasse nenhuma atitude? Ele talvez não iria ver Jesus. A palavra diz que ele subiu à árvore, dali ele conseguia ver. Essa foi a atitude, é dar o primeiro passo, é fazer alguma coisa. O que nós podemos fazer quando nós precisamos de algo? Primeira coisa, tomar uma atitude. Qual que é essa atitude? Comece por orar, comece por buscar o Senhor. Se você não tem força suficiente para orar, não tem fé o suficiente, busque ajuda a um irmão. Nós somos uns pelos outros. Mas faça alguma coisa, exercite a sua fé, faça algo, tome uma atitude, dê o primeiro passo. Zaqueu deu. Eu vou subir na árvore porque eu quero ver Jesus. E olha que ele só tomou uma atitude. Ele queria ver Jesus. Nós queremos algo. Nós queremos resolver um problema. Nós queremos que Deus haja em nossas vidas com a providência de um problema que nós temos para resolver e às vezes não temos capacidade para resolver, mas nós queremos a solução daquilo, buscamos no Senhor. Então, nós queremos.
mas nós temos que fazer algo. Senhor, eu estou com este problema, Tu conheces a minha vida, eu preciso, confio em Ti. Ainda que a minha fé é pequena, mas eu confio no Senhor. E acredite, confie, que a solução virá. É claro que nem sempre é o nosso tempo. É uma outra questão que às vezes nós somos imediatistas. Nós queremos para agora, queremos para o hoje, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus, porque Deus é quem sabe de todas as coisas. Mas nós não devemos nos desfalecer na fé, nós devemos sempre estar ali firmes na fé e confiança no Senhor. Tem muitas formas de alcançarmos aquilo que desejamos. Como eu disse, se você não consegue sozinho, busque ajuda um irmão, busque 2 irmãos, irmãos que você confia, irmãos que você sabe que vai te ajudar e não vai te criticar, não vai te julgar, não vai aproveitar daquilo para criar um motivo de fofoca e arruinar a situação, complicar mais. Tudo isso é atitude de filhos do Senhor. Tudo isso é atitude de quem conhece a Deus, de quem serve ao Senhor. Mas temos que fazer algo, temos que dar o primeiro passo. Tantos exemplos que Jesus já deu os discípulos quando caminhava, sempre tem um ponto em que você tem que fazer. Sempre. Nós não podemos ficar de braços cruzados e falar, eu quero. Às vezes não falamos nem com o próprio Senhor. Eu quero, mas às vezes Deus não... É claro que Deus sabe, porque Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o nosso coração, tá? Mas Ele quer que você fale para Ele, Ele quer que você apresente aquele problema, Ele quer que você confie no Senhor. Ele quer que você conte com Ele, que você busque nele, porque Ele é a solução de todos os problemas, Ele é a solução de tudo. Ele está acima de todas as coisas. Porque Deus é Deus. Amém? Isaías 12, apenas um versículo, 2. Isaías, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Nele confiarei. A nossa confiança deve estar sempre no Senhor. Ele não nos deixa só, Ele não nos deixa sem resposta se nós confiamos no Senhor, buscamos no Senhor. A palavra diz que tudo que pedirmos com fé, crendo, nós vamos receber. Ela não é uma palavra de meio termo, ela é uma confirmação. Ela é uma confirmação, ela é uma promessa do Senhor. Tudo que pedires com fé, crendo, receberás. Então nós temos o quê? Qual que é o passo? Pedir. Segundo passo, qual que é? Crer, confiar, ter fé e esperar no Senhor, que nós vamos receber. Tudo isso é atitude de fé, de esperança no Senhor. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31. Segunda Samuel, capítulo 22, versículo 31.
que também fala a respeito de confiança. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós cantamos esse hino aqui, né? Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. É nele que nós devemos nos refugiar. É nele que nós devemos confiar. É nele que nós devemos ter fé e esperança. Ele é o nosso escudo. É o escudo daqueles que confiam no Senhor. E nós devemos confiar sempre no Senhor. Outra palavra está escrito em Salmos 40, de 1 a 4. Salmos 40, de 1 a 4, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Esperei com paciência no Senhor. Quando eu disse que nós devemos esperar no Senhor, mas com paciência, quando eu digo que é com paciência, nós não devemos ser imediatista. Nós devemos sim esperar, mas sabendo que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E o tempo do Senhor não é nosso tempo, então nós devemos ser pacientes com o Senhor. Quantas vezes nós pedimos algo ao Senhor para daqui a um ano, e Deus nos dá hoje? E quantas vezes nós pedimos para hoje, na expectativa de hoje, para agora, e Deus vai nos dar daqui a um tempo. Mas Ele sempre é fiel. Deus é fiel. Ele sempre nos atende. E Ele se inclina para nós e ouve o nosso clamor. No início eu falei que nós estávamos perdidos num lago terrível, um lago de lodo. A palavra diz que é um lago, um charco de lodo. E Ele pôs os nossos pés sobre uma rocha. Ele nos tirou daquele lamaçal de pecado, nos trouxe para a luz, nos trouxe para o seco, nos trouxe para a firmeza, nos salvou. Isso é misericórdia do Senhor pelas nossas vidas. Isso é amor. E nós devemos sim, sempre continuar tendo fé, esperança e confiança no Senhor. Porque Ele não nos decepciona, Ele não falha. E o versículo 4, quando diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Esse versículo ele quer dizer que nós não devemos respeitar o homem que tende para a mentira. Isso não quer dizer que nós devemos ser ignorantes, não quer dizer que nós devemos brigar, não quer dizer que nós devemos ser rude, mas sim quer dizer que nós devemos desobedecer no sentido de não ir junto, não concordar, não aceitar a mentira, o soberbo.
Se tem alguém que lhe é soberbo, que ele tende para a mentira, nós devemos ser desobedientes sim a ele e não obedecer a ele, mas obedecer a Cristo. E tem muitas formas de você ser desobediente a uma pessoa assim, ao soberbo, sem o chatear, sem brigar com ele, sem trazer para o lado carnal. Tem muitas formas. Em espírito você pode desobedecer. E nós devemos sempre estar com Cristo e confiar nele. Devemos colocar no Senhor toda a nossa confiança e não respeitar os soberbos na sua soberba. São tantas pessoas que vivem num mundo de mentira, vivem num mundo de falsidade, de soberba, e que nos é colocado esse tipo de gente no nosso trabalho todos os dias, na escola. Eu lido com pessoas soberbas o tempo todo, mas eu vou falar para a pessoa: ah, você é um soberbo, rapaz, você é assim ou aquele, assado daquele jeito? Não. Eu não preciso de obedecer a ele na sua soberba, na sua mentira, mas eu também não preciso brigar, eu não preciso colocar o dedo na cara dele, eu não preciso de falar o que ele é. Posso até sim falar, mas isso aí dependeria de um tempo, quem sabe um processo de evangelização. Amanhã ou depois eu poderia até falar, mas não de cara, porque se ele não tem conhecimento, ele vai ignorar com você. E nós, como filhos do Senhor, não somos assim, nós não somos ignorantes, mas nós não precisamos de obedecer tal pessoa na sua soberba, na sua mentira. Podemos lidar com ele, mas não julgar e sim ter misericórdia. Assim como a irmã Diva deu testemunho no início. Não devemos julgar, mas termos misericórdia. E quem sabe não é certo, com as nossas atitudes, nós podemos aos poucos ir mudando aquela pessoa. E ele amanhã ou depois ele pode deixar a soberba de lado, se voltar para Cristo e começar a viver uma nova história na sua vida, uma vida de paz, de esperança no Senhor, de fé e verdadeira. E para encerrar, vamos ler 1 João, capítulo 5, versículos 13, 14 e 15. 1 João 5, 13, 14 e 15. Que diz assim: essas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se nós sabemos que Deus nos ouve, temos que ter fé, confiança e esperança, porque Ele vai nos conceder aquilo que pedimos. É claro que nós devemos ser sábios naquilo que pedimos para o Senhor. Não podemos pedir qualquer coisa e achar que Deus vai nos ouvir.
Deus tem um padrão, o Senhor, Ele tem um padrão. E Ele não nos faria nada que não fosse para edificar a igreja, para edificar as vidas, para ajudar. É como se nós pedíssemos para Deus entrar com uma atitude de eliminar alguém. Senhor, aquele irmão está me fazendo raiva, aquele homem está me fazendo raiva, aquela mulher. Senhor, elimina, tira da face da terra. Deus vai nos ouvir? Com certeza não. Não vai. Porque não é essa a finalidade. Não é essa, não deve ser essa a nossa atitude. Mas e se alguém tiver te fazendo sofrer, te fazendo passar por luta, se for alguém, temos muitos exemplos de pessoas que realmente, vizinhos, que nos fazem mal, que nos prejudicam. Uma vez eu tive um exemplo de uma vizinhança, uma molecada que mudou ali para pertinho de casa, e aqueles jovens, eles estavam nos prejudicando, porque umas músicas de baixo calão, mas eu não estou falando de música de duplo sentido não, eu estou falando de um sentido só mesmo. Esses funks que existem aí, que são músicas do Satanás, do inimigo, porque não tem lógica. São músicas que nem os adultos podem ouvir, imagina as crianças. E eles soltavam lá a noite inteira. E se eu pedisse para Deus, estou cantando no meu exemplo agora, exemplo meu da Marilza lá, se eu pedisse para Deus eliminar aqueles jovens, ou queimar o som deles, talvez Deus não ia ouvir não. Mas tem tantas formas de Deus agir, tem tantas formas de nós pedirmos ao Senhor uma solução. E nós pedimos, nós oramos, a Marilza tentou falar com a polícia, ligou para a polícia, não teve jeito, a polícia falou que ela tinha que ir lá e primeiro falar, eu sou a vizinha aqui, eu estou incomodado, então eu trouxe policiais aqui para vocês parar com o som. Os policiais iam ficar de braços cruzados, foi isso que eles falaram para ela, nós não fazemos nada, não podemos fazer. A senhora tem que ir lá com a gente. Aí a Marilza falou, se vocês que são autoridade não estão querendo ir lá, estão fugindo de lá, não querem nem podem ir lá, eu vou poder ir lá, sendo uma pessoa normal, sou vizinho, tenho filhos pequenos, eles nos marcam, causam-nos um prejuízo. Ela falou, não vou, e ficou por isso mesmo. Mas aí o que a gente fez? Orou ao Senhor, pediu ao Senhor, entra com providência, o Senhor conhece todas as coisas. Não desejamos, eu não desejei jamais o mal daquelas vidas, jamais, o mal delas não. Mas eu pedi ao Senhor que de alguma forma eliminasse aquele som, se fosse o caso, até que eles se mudassem dali. E foi o que aconteceu. Poucos dias depois, eles mudaram. O irmão Josimar nos ajudou também nessa questão. Foram dias de muita luta. Eles dormiam de dia e faziam piseiro à noite. Nós com 2 adolescentes em casa, ouvindo aquelas baixarias, aquelas coisas, e não podíamos fazer nada, mas nós temos Deus por nós. E na época nós oramos, o irmão Josimar, meu sogro, esteve lá em casa, e nós comunicamos isso com ele, conversamos a respeito com isso, e ele orou também, e nos ajudou para que Deus tomasse uma providência. A providência foi que pouco tempo depois, eles se mudaram de lá, e de lá para cá, graças a Deus, foi uma paz. Então nós não precisamos desejar o mal a ninguém, mas Deus sabe de todas as coisas. Deseja salvação para aquela vida, se a pessoa estiver te fazendo mal. Deseje o bem para ele. Tem tantas formas de você resolver o problema sem prejudicar a pessoa. Deus sabe de todas as coisas. Então, essa palavra é isso, devemos ter esperança, fé, confiança no Senhor. Muita fé,
porque tudo que pedirmos ao Senhor, com fé, nós vamos receber. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. E eu passo a palavra para o irmão Lino, que tem algo a falar ainda, um anúncio. E Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Toninho, vou te dar uma dica. Compra um som bem potente. De dia você coloca hino com a caixa virada lá para casa deles, dia inteiro, que aí não vai dormir, viu? E vai ouvir hino o dia todo. Né, Diva? Já que ele não te deixa dormir, não deixava, né? Aí põe hino para ele ouvir durante o dia. Mas são experiências do dia a dia, da vida da gente, e nós devemos sempre nos conduzir pautado naquilo que a Bíblia diz para nós. Crendo no Senhor, buscando nele as soluções. Esse é o caminho. Toninho disse que eu tinha um anúncio a fazer, mas não. Vamos orar para encerrar. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, por esse momento aqui que estivemos, ó Pai. Muito obrigado por essa tarde, pela chuva que o Senhor mandou para refrescar um pouco o nosso ambiente aqui, ó Pai. Nós te agradecemos. Agradecemos pela vida de cada um dos membros da tua igreja aqui nessa cidade, ó Pai. Pedindo ao Senhor que esteja abençoando a vida de cada um, trazendo a cada um mais e mais interesse na tua obra, na tua casa, ó Pai. Nós rogamos a Ti neste sentido, ó Pai. Pedimos ao Senhor que guarda todos no decorrer da semana, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.